Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Hoje eu tô com um vídeo bem legal da eletrônica, a pedido de um dos nossos assinantes aí, me mandaram o zap. Quero mandar um forte abraço aí para você, meu amigo, que me pediu para fazer esse vídeo. E você que queira aí algum assunto específico, pode deixar aí o comentário no vídeo que eu vou anotar aqui para fazer novos vídeos, legal? E o nosso amigo pediu para estar falando sobre o regulador de tensão da família 79. Numa outra ocasião, eu fiz alguns vídeos práticos aqui na bancada falando sobre o regulador de tensão da família 78. Nós temos o 7812, 7809, o famoso 7805 e temos também o da família 79, 7912, 7909, 7905. E eu quero hoje aqui na bancada, na prática, mostrar para vocês qual a diferença entre o regulador da família 78 e o regulador da família 79. Vamos entender como que eles funcionam na prática, beleza, gente? Mas antes, quero deixar para vocês aqui, legal? O link para matricular-se em nosso curso de eletrônica básica. É um curso básico completo, onde o aluno que não tem conhecimento nenhum de eletrônica, ele começa estudando da primeira fase, onde ele aprende eletricidade básica, o funcionamento da eletricidade, corrente elétrica, tipos de corrente elétrica. Aí ele vem conhecendo cada componente, nós vamos fazer teste na prática de cada componente, assim como vamos fazer aqui hoje. Enfim, uma etapa complementando a outra etapa, fazendo com que a eletrônica realmente seja muito fácil. Deixo aí para vocês, vai lá, se matricule e vem aprender. Eu tenho certeza que você que tem vontade de aprender, mas tem receio, né, de será que vou conseguir? Eu tenho certeza que se você se dedicar, você vai sim aprender eletrônica e vai depois caminhar com os próprios pés aí, conforme acontece com os nossos alunos, beleza? Vamos lá, os reguladores de tensão, o que nós já estudamos aqui da família 78, são reguladores de tensão que regulam, né, uma determinada tensão, estabilizando essa tensão na saída. Como por exemplo, você tem uma tensão de 16 volts, mas o seu circuito precisa de uma tensão de 5 volts. Então você vai pegar o 7805, tá? E aí sim, com esse regulador, você vai ajustar os 16 para que ele fique estabilizado em somente 5 volts, conforme aquela parte do teu circuito precisa. Legal? Nesse caso, nós vamos usar o 7805. E o 7905, como iria funcionar? O 79, os reguladores da família 79 fazem a mesma função, mas no entanto, a família 79 regulam a tensão negativa e a família 78 regulam a tensão positiva. Então, você tem uma fonte simétrica, por exemplo, na maioria dos casos, a fonte simétrica usa um par, 7805 e o 7905. Por quê? Na parte positiva da fonte, no polo, na parte positiva, você vai usar o 78, tá? 05, 78 informando que é o regulador positivo, 05 a tensão regulada a 5 volts. E na parte negativa da fonte, você vai ter então o 79 dizendo que é um regulador negativo, 0,5 que ele regula menos 5 volts. Então você vai ter as duas partes da fonte, mais 5 volts
GND e menos 5 volts. Então, para você ajustar o positivo e o negativo, você precisa no positivo 78,05 e na parte negativa 79,05. Bem simples de entender. Vamos aqui para a bancada, vou desenhar um circuito pequeno e nós vamos testar isso na protoboard. Vamos lá. Beleza, então, pessoal, olha, tá aqui na bancada já. Eu já tô aqui com o circuito montado, olha eles aí, olha. Aqui eu tenho a família 7805 e aqui a família 7905. Nesse lado, o circuito integrado, porque isso aqui não é um transistor, legal? Isso é uma coisa que eu ensino para os alunos no curso. Trata-se de um circuito integrado, apesar dele ter esse formato parecido com o formato de um transistor, ele é um circuito integrado de 3 terminais. Então nós temos a fonte simétrica, que no caso eu estou usando a minha fonte lá de bancada, tá lá, olha, eu estou com uma tensão de 13 volts, 13,5 e está entrando, ela automaticamente está entrando, né? Alimentação nessa ponta positiva, aqui na outra negativa, aqui no meio o GND. E nós vamos ter na entrada 13,6 e na saída, no terceiro pino, nós vamos ter 5 volts regulado. Mas antes de eu pegar ali o multímetro para a gente testar, eu vou desenhar aqui o circuito para vocês. Legal? Deixa eu me aproximar ao máximo lá do caderno. Nós vamos desenhar isso, o circuito que eu pretendo mostrar aqui para vocês, tá? O 78, tanto o 78 quanto o 79, eles têm as pinagens aqui da seguinte forma. Aqui é o pino 1, aqui no meio é o pino 2 e aqui nessa ponta é o pino 3. Legal? Então dessa forma aí, bem desenhadinho aí, com o próprio componente, nós temos a entrada, IN, aqui no meio comum, GND, e aqui OUT, a saída. Entrada, GND, pino comum e saída. Legal? Tanto o 78 como o 79, 1, 2 e 3. Geralmente ele é representado um quadrado, né, com 3 pinos, 1, 2 e 3. Legal? Então agora nós vamos fazer um desenho aqui de um circuito, tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente pegar a tela inteira. Nós vamos ter então da nossa fonte saindo, mais, vamos botar aqui 13 volts. No meio nós vamos ter GND, que é ligado ao terra, e na outra ponta nós vamos ter menos 13 volts, legal? E aí nós vamos então fazer a ligação no polo positivo. Aqui, deixa eu aproximar um pouquinho mais para a gente poder ter a visão completa. Então no polo positivo nós vamos ter o 78, ok? Olha, 7805, ficou feio, mas dá pra gente entender, legal? E esse 7805 vai regular o polo positivo. Nós vamos ter aqui na saída uma tensão regulada de mais 5 volts. Legal? Aqui no meio o pino 3, aqui é o pino 1 entrada, o pino 2, nós vamos ligar no GND. E na parte negativa da fonte simétrica, pode ser também em fonte linear, não tem problema, na maioria das vezes use isso em fonte simétrica, nós vamos ter então 79 para fazer esse ajuste. Legal? Então aqui nós vamos ter a mesma pinagem. Legal? Olha, o pino 3, 2 no meio, o 3 a saída, aqui é o pino 3, o pino 1 a entrada, e aqui olha, 7905. O pino 2, GND comum, o pino 3, saída, menos 5 volts, e nós vamos ter aqui GND no meio. Então, olha, aqui na entrada nós temos 13 volts, negativo, vai passar pelo 7905, e nós vamos ter menos 5 volts regulado
Na parte positiva da fonte, nós vamos ter o 7805, aonde na entrada 13, na saída 5 volts regulado. É lógico que um circuito como esse teria os seus filtros capacitivos para estabilizar a corrente, para tirar os sujeiros, os ripples que possam existir e etc. Não é o caso aqui agora, nós vamos apenas fazer a ligação do jeito que aqui está, legal? O pino 2 vão se encontrar no GND, pino 1 do 79 no negativo da fonte, no 3 saindo 5 volts regulado, na etapa positiva a mesma coisa, só que com 7805. Então nós vamos agora partir aqui para nossa bancada, vamos botar luz. Deixa eu mostrar para vocês, a fonte está entrando aqui, olha. A fonte está chegando aqui. Nós temos aqui, olha, o polo positivo, que vai entrar aqui no pino 1. Nós temos aqui, olha, o polo negativo, que vai entrar aqui no pino 1 do 79. Nesse daqui do meio, que está chegando aqui, olha, vem o GND. E aqui, então, encontra-se o GND. Eu tenho o pino 1, o pino 2 do 79 indo para o GND e o pino 2 do 78 indo para o GND. E aqui nós vamos colocar a ponteira do multímetro bem lá pertinho. Vamos lá. No pino 3. Aqui vai ter que estar dando os 5 volts regulado, assim como aqui vai ter que estar dando os 5 volts regulado. Eu vou fazer esse teste com o multímetro. Eu vou ter que aumentar a tela para poder colocar ele aqui. Vamos escolher a escala de 20 volts. Já está lá. Deixa eu tentar colocar ele numa posição que a gente possa conseguir enxergar muito bem. Então tá lá. Vamos enquadrar tudo. Então vamos lá, olha. Aqui na entrada, vamos lá. Na entrada, negativo e positivo, eu tenho 13.79, 13.8 volts. Ao passar pelos dois circuitos, nós vamos ter 5 volts e meio regulado no 7812, lá em cima no ponteira vermelha. E 7805 aqui na minha ponteira vermelha e 7905 aqui na minha ponteira preta, fazendo então o ajuste na entrada no pino 1. Se a gente colocar o pino 1, nós vamos ter 13.78 volts. Se eu pular para o pino 3, 5,48, 5 volts e meio. Legal, gente? Então, olha, essa é a função. Eles fazem a mesma função. A diferença é que um regula a parte positiva da fonte, o 78 ele é o regulador positivo, o 79 é o regulador negativo, e isso vai ser muito usado em amplificadores de áudio, em equipamentos que usam fonte simétrica, enfim, em diversas funções vai ter necessidade de usar o 79 com o 78, beleza, gente? É só para nível de conhecimento. Amanhã eu tô aqui com mais vídeos legais aí para vocês. Um forte abraço, tchau, tchau!